Bom dia, boa tarde, boa noite, turma do quarto ano. Aqui é a professora Romilda. Então, nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Então, currículo em ação, ler e escrever, sociedade e natureza, quarto ano, tá? Ensino Fundamental 1. Então, nós vamos realizar a atividade da sequência didática 2, atividade 2.1, exercício A, B e C, páginas 101 a 103. Nesta atividade, você irá conhecer processos migratórios internos e externos e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, principalmente na cidade em que vive, no caso Mauá, e no estado de São Paulo. Acompanhe a leitura da professora e participe das discussões com seus colegas de classe a partir das questões propostas. Então, como estamos no ensino remoto, a Pro vai ler, vocês vão acompanhar, tá? Então, não vai ter como ter essa discussão com os colegas, tá? Vocês podem conversar posteriormente com o papai, com a mamãe, com a vovó, interagindo algumas informações que eles também possam depois estar passando para vocês, tá? A imigração e a diversidade cultural. Aqui eu coloquei uma foto, uma gravura, tá? Que representa a fundação da cidade de São Paulo, que ocorreu no dia 25 de janeiro de 1554. Então, a gente percebe aqui que temos os índios que já moravam, já habitavam o Brasil, essa região, né? E dois padres jesuítas, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que vieram de Portugal para catequizar e organizar a situação do primeiro momento desta cidade de São Paulo, tá? Dentro de toda essa situação, eles começaram a criar escolas, trabalhos onde os índios participavam, tá bom? Então, vamos ao nosso texto. Os tempos coloniais jamais levariam a imaginar que São Paulo se tornaria um lugar cujas características são a pujança e o dinamismo econômico, social e cultural. Mas quem construiu toda essa riqueza? Então, está falando do início de São Paulo, né? São Paulo começou lá, vocês viram, com os índios, com os jesuítas, né? Uma coisa bem simples, né? No meio do mato, no meio da mata, né? E, de repente, se transformou, no decorrer dos séculos, nesta grande metrópole, tá? Que é a cidade de São Paulo. E também nós que somos aqui da região do ABC, no caso Mauá, também a gente também faz parte desse crescimento. Em um território inóspito, quer dizer, um território que não teria uma possibilidade de uma habitação adequada, se comparado às grandes cidades da Europa, no caso Portugal, Espanha, e longe da metrópole. A capitania de São Paulo era habitada por colonos portugueses, indígenas nativos e mais tarde por povos escravizados da África, principalmente angolanos. Esses povos formaram o início já miscigenado da cultura tradicional paulista. A cultura caipira encontrada ainda no interior do estado. Então, quando a gente fala o caipira lá de Barretos, o caipira lá de Limeira, né? Então, existe uma cultura lá que é o pessoal que trabalha no campo, mora no interior de São Paulo, tá? É sobre essa cultura tradicional que vem se enxertar, quer dizer, vem ser transformada na segunda metade do século XX. O movimento migratório, interno e externo, que imprimiu a vida de São Paulo, seu dinamismo insuperável. Quer dizer que São Paulo, através desses povos, de toda essa cultura, ele começou a crescer, certo? Qual é a base da mistura cultural do paulista? A resposta correta é o mundo. Afinal, no início da imigração, homens e mulheres de mais de 60 países se estabeleceram em São Paulo, em busca de oportunidades. Eles aqui foram acolhidos porque a província paulista necessitava de mão de obra para a lavoura cafeeira. E hoje estima-se que São Paulo seja a terceira maior cidade italiana do mundo. A maior cidade japonesa fora do Japão. A terceira maior cidade libanesa fora do Líbano. A maior cidade portuguesa fora de Portugal. E a maior cidade espanhola fora da Espanha. A mistura de raças, etnias e culturas acentuou-se com o correr do tempo e marcou profundamente a vida cultural, social e econômica da cidade. Então, assim, São Paulo acolheu muitos países. Por quê? Porque na cidade de São Paulo fica próximo da cidade de Santos, que tem o Porto de Santos.
Então, os grandes navios de imigração que chegavam ao Brasil vinham diretamente para Santos. Alguns iam para o Rio de Janeiro, mas a sua grande maioria vinha para Santos, porque a rota era muito mais fácil chegar aqui no Brasil. E por esse motivo, nós somos italianos de coração, de certa maneira, né? Japoneses no bairro da Liberdade. Os libaneses se concentram muito, libaneses e turcos se concentram muito na 25 de março, uma região totalmente comercial. Quase todo mundo, agora nem tanto, mas durante muito tempo, os portugueses eram conhecidos por ter padarias, armazéns, tá? E a Espanha também no mesmo segmento, muita gente ligada ao comércio, tá? Então, por isso que a gente fala que existe esse pool de etnias, de culturas, de povos aqui na nossa região. A virada na economia de São Paulo se deu na passagem do século XVIII para o XIX, com o início da produção do café. O Brasil, ele fez a libertação dos escravos e depois precisou de mão de obra para trabalhar nos campos, né? E houve um crescimento muito grande na questão da plantação de café. Então, o Brasil exportou muito café para fora do país. O final do século XIX e início do século XX, principalmente, marcaram um período de transformações mundiais. Guerras e revoluções resultaram em desemprego e fome na Europa. Populações inteiras rumavam para longe de suas terras, buscando refúgio às perseguições étnicas, políticas e religiosas. As informações da existência de uma terra nova e cheia de oportunidades chegavam em além-mar. Então, na Europa, no século XIX, houve muitas guerras. Então, as pessoas, quando saíam de seus países, era por causa de que não tinha trabalho, passavam muita fome, muitas doenças, né? Então, esse trânsito para o Brasil ficou mais fácil. Muitas vezes eles chegavam no nosso país já com emprego garantido. Então, quem era dono de fazenda, cafeicultor, plantação de cana também, então eles já faziam toda uma tramitação com os consulados desses países, então a pessoa chegava aqui e já tinha um emprego garantido, e casa também, moradia. Numa prudente política migratória, o governo brasileiro tratou de atrair novos imigrantes, oferecendo lotes de terra para que se estabelecessem como pequenos proprietários agrícolas. Depois, com a abolição da escravatura, em 1888, a opção foi a imigração em massa para substituir o trabalho na lavoura cafeeira. Os imigrantes eram embarcados na terceira classe dos navios e viam instalados nos porões dos vapores, onde a superpopulação e as precárias condições favoreciam a proliferação de doenças. Muitos imigrantes morreram pelo trajeto. Da Europa até o Porto de Santos, a viagem demorava até 30 dias. O governo, apoiando a importação da mão de obra, recebia-os em alojamentos provisórios. Então, assim, você atravessar o mar durante um mês, você muitas vezes não tinha comida, não tinha suprimento, não tinha água necessária para toda essa população dentro dos navios. Então, surgiam várias doenças, sarampo, cólera, tá? Porque naquele período ainda não existiam vacinas, febre, tifo, gripe. Então, todo esse acúmulo de doenças, mas o acúmulo de excesso de pessoas dentro de um navio durante um mês provocava muitas mortes. Ou, muitas vezes chegavam aqui já doentes, né? Exauridos pelo trajeto, porque a Europa é um país relativamente muito mais frio do que a América, tá? Chegando aqui tinha esse contraste de clima. A partir de 1887, passaram pelo complexo da hospedaria do imigrante, em São Paulo, perto de 3 milhões de pessoas. Possuía alojamentos, refeitórios, berçário, enfermaria e hospital. O conjunto abrigava a Agência Oficial de Colonização e Trabalho, responsável pelo encaminhamento das famílias para as lavouras no interior. A partir de 1930, a hospedaria passa a atender também ao movimento migratório interno, trabalhadores vindos de outros estados do Brasil, como Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, dentre outros, eram recebidos e atendidos. Hoje, o complexo abriga o Museu da Imigração, que reconstitui a saga dos imigrantes e presta uma justa homenagem àqueles heróis anônimos que ajudaram a construir o Estado paulista. Na virada do século, o imigrante constituía o grosso do operariado paulista. Em 1901, o Estado contava com cerca de 50 mil industriários,
menos de 10% eram brasileiros. A maioria absoluta era de italianos, seguidos de portugueses, espanhóis, alemães e poloneses, entre outros. Cada imigrante tinha um bom motivo para se aventurar nessa, então, terra desconhecida, mas cheia de esperança. Então, a partir de 1887, passaram a ser recebidos pela hospedaria do imigrante. Por quê? O volume foi muito grande, eles vinham da Europa, a grande maioria já com seus empregos garantidos, então eles chegavam no Porto de Santos, subiam até a cidade de São Paulo, ficavam nessa hospedaria com a família. Vinha pai, mãe, filho, avô, vinha todo mundo, com toda a bagagem. Então, nesse processo de Santos até a cidade de São Paulo, tinha toda a questão da documentação que era feita nessa hospedaria, já vinham várias pessoas que muitas vezes, quando o imigrante chegava no Brasil, ele não sabia falar português. O alemão chegava falando alemão, o italiano, italiano. E, então, assim, era um pool de línguas. Então, tinha os intérpretes, né? Muitas vezes já tinham outras pessoas vindas da Europa que eram tradutores também, para poder ajustar toda essa população que chegava. E essa hospedaria, por receber todo esse grupo de famílias, né? Então, você tinha que ter o refeitório, tinha que ter berçário, hospital, porque as pessoas chegavam desgastadas da viagem, às vezes chegavam doentes. Então, tinha todo esse aparato para recebê-los. A partir da década de 30, 1930, o processo migratório interno, por quê? Houve uma seca muito grande no Brasil, então pessoas que moravam em Pernambuco, Bahia, Sergipe, vinham para o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, onde eles achavam que teriam trabalho, teriam moradia e principalmente teriam comida, porque eles estavam vindo de uma seca, onde diversas pessoas tinham morrido por causa da falta de alimentos. Então eles chegavam aqui. E aí esse complexo, que era a hospedaria do imigrante, hoje em dia se tornou o Museu da Imigração, onde todas as pessoas que chegaram de várias partes do mundo, lá tem os registros, tem os nomes, tem toda a documentação dessas pessoas. Se você tem um parente que veio de fora, com certeza tem um registro do seu bisavô, do seu avô lá, tá? Que nem os meus bisavós vieram de fora, então tem registro deles lá, tá? Meu avô chegou por volta de 1910, 1908, tem um registro dele lá, ele passou na hospedaria do imigrante, tá? Dali ele foi para o interior de São Paulo, trabalhar numa fazenda de cafeicultores e posteriormente ele criou o próprio empreendimento dele, tá? Então foi um processo. Então, nessa situação, somos todos imigrantes, né? Aqui existe esse link para entrar no YouTube para vocês verem a questão do nome, né? Que tem toda uma exposição lá que continua. Eu fui há uns 5, 6 anos lá, uma exposição muito bonita, onde tem as camas, os utensílios que os imigrantes usavam. É todo um aparato de objetos do início do século XX, até um pouquinho antes, que você pode percorrer. Nesse momento de pandemia, a gente não pode ir lá pessoalmente, mas você pode, pela internet, visitar o Museu do Imigrante, tá? Quando eu fui lá, eu bati uma foto, e por que eu coloquei família Costa? Que a minha mãe, ela é portuguesa, o sobrenome dela é Costa. Essa família Costa tem várias vertentes no Brasil, tanto que se você fizer uma pesquisa, você vai chegar até os reis de Portugal, que tem a família Costa, que é da nobreza. Meu sobrenome é Jeremias por parte do meu pai. Como eu falei, meu bisavô veio da Alemanha, fugido da guerra, porque o período que ele chegou aqui no Brasil estava tendo guerra na Alemanha. Zanotti é o sobrenome da mãe do meu marido, aqui representado. Zanotti é uma parte da Itália, da região da Calábria, tá? Pucioli é por parte também da bisavó da mãe do meu marido. Pucioli é francês. Então, a minha sogra ela tem origem italiana e francesa. E agora, meu marido é Correggio, que na Itália se chama Correggio, que é da região de Bangareggio. Quem assistiu a novela Esperança mostrou muito cenas daquela região. Então, suponhamos se eu morasse lá uns 100 anos atrás, eu e o Marcello, a gente seria
algum conde, alguma duquesa de lá, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar que quando as pessoas chegavam ao Brasil, eles chegavam assim, ó, vinham de Porto de Santos com o trenzinho Maria Fumaça, a malinha pequenininha, porque as pessoas não tinham tantas roupas, não tinham tantos objetos, né? E geralmente assim, as senhoritas ou senhoras jovens sempre com uma sombrinha, chapeuzinhos, as senhoras mais velhas de leque, os rapazes, os senhores, chapéu. Aqui é uma corrente, lembrando o relógio de bolso, né? Então aqui é uma representação de uma família de tipo Barões do Café, né? O dono da fazenda, a esposa do dono da fazenda, a sinhazinha, e a sogra. Mais ou menos esse era o perfil daquela época, tá? E para brincar mais um pouco, aqui é uma foto da minha avó, ela nasceu em 1894 e faleceu em 1980. Então, para as meninas perceberem como que era a roupa no início do século XX, tá? Aqui é uma foto da minha avó com 12 anos. Essa foto foi tirada em Portugal. Ela ainda não estava no Brasil. Ela veio para o Brasil por volta de 18 anos, quando ela casou com meu avô. Tá? Então, é mais uma curiosidade para vocês verem que todos somos imigrantes. Tá? Dentro da atividade proposta do livro, se estivéssemos em sala de aula, iríamos fazer grupos de 4 alunos e cada grupinho ia responder uma situação dessas perguntas. Então, o que a Pro vai fazer? Você, estudante, vai escolher uma pergunta a ser respondida. Você vai se basear no que a gente leu, no que a professora falou. Se você quiser pesquisar alguma coisa, pode pesquisar. E escreva um texto curto, pelo menos umas 5 linhas, tá? Vocês estão no 4º ano, então, pontuação, vírgula, preste atenção em tudo isso, tá? Ah, tenho dúvida em alguma palavra? Busque ler no dicionário. Então, vamos ver qual pergunta que a gente pode estar tentando auxiliar a resposta. O fenômeno do nomadismo vem desde os tempos antigos, com a necessidade da sobrevivência do homem. Então, o texto nos fala que muitas pessoas vieram para o nosso país por questão de guerra, questão de fome. Você já viu algumas aulas no Centro de Mídias que informam essa situação, né? Então, quem escolher falar sobre o fenômeno do nomadismo, volta no texto, busca outras informações para falar se você concorda, se você discorda dessa afirmação. O processo migratório nem sempre foi feito de maneira amistosa. Então, lembrar que quando a Europa adentrou na América, através da navegação, como que foi esse processo migratório? Né? Aqui moravam já os índios já eram habitantes dessa região. Tá? Aí depois, vamos indo um pouquinho mais para frente, quando chega os jesuítas que começam a habitar a cidade de São Paulo que eles fundaram, como é que foi esse processo migratório? Os índios acolheram bem? Foi amistosa essa situação? E se a gente quiser falar também um pouco dos europeus que chegaram aqui posteriormente, como é que foi essa situação? Os colonos portugueses, os indígenas e mais tarde os povos africanos formaram o início da cultura tradicional paulista. A gente consegue perceber na miscigenação dessas 3 raças, portugueses, indígenas e africanos, eles têm uma representatividade na cultura paulista. Você consegue perceber isso na arte, na comida, no vestuário, nome de ruas, nome de cidade? Se existe essa cultura tradicional paulista misturada com essas 3 raças? No Brasil colônia, a economia do país dependia da mão de obra do povo escravizado, que muito contribuiu com seu trabalho. Então, assim, o Brasil colônia, ele dependia do trabalho escravo? Se sim, de qual maneira? Se não, de qual maneira? Como que era? Lembrando que Brasil colônia foi, durante todo o processo do descobrimento do Brasil, até aproximadamente 1821, 1800 e pouquinho, porque quando chega a família real no Brasil, o Brasil muda um pouco a característica dele, tá bom?
Então, tenta perceber entre o descobrimento até por volta de 1800, tá? Se você for falar sobre a questão da economia e o Brasil colônia. A virada da economia de São Paulo se deu na passagem do século XVIII para o XX. O que aconteceu nesse processo? Tá? Nesse processo teve um pouco mais para o século... No século XIX, teve a questão da plantação de café, plantação de cana, começou a surgir a via férrea na nossa região, o Barão de Mauá, da cidade de Mauá, ele traz a ferrovia para poder transitar melhor os produtos, né? Para poder escoar a importação e exportação na nossa região, tá? Então, como se deu essa virada da economia de São Paulo? A partir de 1930, São Paulo começou a receber migrantes de outros estados e regiões brasileiras. Explique por quê. Porque começou a chegar gente do Nordeste, do Centro-Oeste no Brasil, na cidade de São Paulo. Qual foi o motivo que levou a essa situação? Tá? Começou a surgir algumas empresas automobilísticas, Volkswagen, Mercedes, a Ford já estava aqui. São Caetano, com a colônia italiana, eles ficaram muito na questão da cerâmica, né? Santo André já tinha algumas indústrias de pequeno porte aqui, tá? Mauá ainda não existia, porque era quase como uma única coisa. São Bernardo e Santo André era quase como uma única coisa. Então, aos poucos foi desmembrando algumas cidades, tá? Vocês também podem pesquisar referente a isso, tá? Então, escolha uma dessas afirmações e aí escreva alguma coisa, pesquisem, tá? A Pro falou assim de um universo rápido, muitas informações, né? Se estivéssemos em sala de aula, o processo seria muito mais lento, né? A gente ia pesquisar, a gente ia conversar um pouco mais. Mas, para não se estender muito, a gente vai sendo um pouquinho mais rapidinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, mandem pergunta para os professores, se vocês quiserem alguma coisa, tá? Então, essa foi a nossa aula de História, Geografia, dentro do contexto da imigração, dentro do contexto do nomadismo que ocorre na população mundial, no caso aqui na cidade de São Paulo. Beijos, até a próxima.